veio até Portugal. Isso não tem nada com godo e visigodo. Agora, com godo e visigodo tem um pouco essa ideia do Espírito Santo, esses folclores e coisa, não é? Por quê? É deles? As tradições do Espírito Santo não são originárias de Portugal, mas é onde mais se conservaram. É que na Idade Média se divulgou, principalmente com o apoio do imperador da Alemanha, que era o imperador geral na época, a festa do Espírito Santo, porque a festa do Espírito Santo, protegida pelo imperador, ajudava os pobres. Mas a ideia de Espírito Santo não é lá muito ortodoxa. Jesus não fala muito desse Espírito Santo. Dali vem que eu escrevi um artigo, que já devo ter posto na internet, quem inventou o Espírito Santo. A palavra inventar, no latim, significa achar. Quem foi que achou o Espírito Santo? Então, na Idade Média se dizia assim, a época de Jesus já acabou, agora vem a época do Espírito Santo. Mas a Igreja Oficial não era muito favorável a essa ideia. E até excomungou alguns lá por causa de certos exageros, não é? E, finalmente, é conhecido na história das etnias, dos usos e costumes, que qualquer coisa antiga se conserva melhor nos beirados longínquos. Então, a devoção do Espírito Santo inicia mais na Itália, na Alemanha, e depois ela foi desaparecendo, embora não totalmente. Mas em Portugal se conservou mais. E aquele beiradinho bem atrasadinho dos açorianos, aquele que mais conservou. Certo. Então, festa de Espírito Santo do açoriano é uma festa de povo primitivo, que está conservando uma tradição curiosa. Curiosa. É muito estranho que uma festa do divino tenha lá pajes e só não tem pajé. Mas pajes, tem pajes, meninas vestidas como as rainhas da época, ou as princesas, não é? Então isso é muito estranho. Agora, para uma pessoa erudita, isso ali, ou esclarecida, isso ali é válido porque são tradições populares, mas não só para acreditar e querer salvar a alma com aquilo. Professor Evaldo, o senhor nasceu em 1925 na região, hoje é Antônio Carlos, né? Antônio Carlos. Não, Rio Farias. Nasceu na Farias. localidade de Rio Farias, hoje o município de Antônio Carlos, na época o município de Biguaçu, né? Porque depois de 1990... Eu nasci no Rio Farias e me criei no Rachadel e na cidade de Antônio Carlos. Antônio Carlos. E depois de 1963, Antônio Carlos se emancipou de Biguaçu, virou um município autônomo, né? O senhor Evaldo, os alemães que colonizaram o Vale do Rio Biguaçu, onde fica Antônio Carlos, né? A primeira leva chegou em 1830, de São Pedro de Alcântara, que é a primeira colônia alemã da história do estado de Santa Catarina, né? O senhor fez alguma pesquisa a respeito disso? Como é que foi os primeiros contatos entre os alemães com a população de origem portuguesa aqui no litoral de Santa Catarina? Aqui na região de Biguaçu. É assim. Antônio Carlos. O governo quis criar a colônia alemã. Então, a primeira que criou fora da cidade foi São Pedro de Alcântara. Afinal, eu defendo o princípio de que a colônia alemã da cidade, da capital, é mais antiga que a de São Pedro. Os primeiros alemães vieram na segunda metade do ano de 1828, desembarcaram aqui em Florianópolis. Uma parte ficou no centro da cidade e uma outra parte que estava um pouco doente veio para a Armação. E não só porque esteve doente. Armação da Piedade. Aqui do sul da ilha. Armação do sul da ilha, desculpa. Da Lagoinha. Da Lagoinha, aqui na ilha de Santa Catarina. Também houve depois alemães da Armação da Piedade, mas é posterior. A Armação da Piedade e Governador São Somos hoje.
A colônia de São Pedro de Alcântara tinha sido planejada primeiro para ser açoriana. Mas aconteceu que o Brasil ficou independente e os açorianos não vieram mais, porque o governo português queria açoriano para botar nas colônias deles. O Brasil não era mais colônia portuguesa. Desde 1822? Não veio mais açoriano por conta do governo, porque o governo português quer colonizar a área portuguesa na África e outros lugares. Então, agora como é que o governo foi aproveitar os alemães? Naquela época, a Alemanha eram vários países, ou várias regiões independentes. Umas eram contra Napoleão e outras foram a favor. Como Napoleão perdeu a guerra, a região que foi a favor atrasou. Então a população teve a tendência de vamos embora. Os primeiros alemães que vieram aqui para a nossa região vieram do Reno. É onde é a Alemanha mais moderna. Curiosamente, na época não era, porque perderam a guerra. Mas os alemães da região do Reno vieram principalmente os que moravam por cima do rio, ou nos beirados do rio Mosela. Pois bem, então os primeiros vieram aqui, chegaram aqui em 1828, e então ficaram aqui por Florianópolis e vários acabaram morando aqui. Por isso é que Florianópolis é uma cidade também alemã. E, curiosamente, uma firma logo se projetou. Essa firma depois foi vendida para o Epke. O Epke levou em frente. O Epke não é fundador da firma dele. Ele fez mudanças e coisas, né? Mas começa com um cidadão alemão chamado Haberle. Mas esses alemães que vieram para aqui não são só do Reno. Na época, o governo brasileiro, porque não tinha mais soldados portugueses, começou a aliciar soldados alemães. E o imperador da Áustria, que era também imperador da Alemanha na época, consentiu. Então, de 1822 a 1828, há uma guerra no Uruguai, que o Brasil queria pegar o Uruguai para o Brasil. No fim, deu aquele entreveiro encaixado, né? Mas o surgimento do Uruguai, essa guerra de 1822 a 1828. Então, terminada a guerra... surgiu o Uruguai. Quando terminada a guerra, os soldados alemães de lá vieram para Florianópolis. Principalmente para Florianópolis também, alguns foram para São Paulo. E aqui, eles cooperam com o plano da povoação. Uma parte fica na capital. O Haberle era um ex-soldado. Que fundou o EPIC. Não, depois virou o EPIC, né? A empresa. E depois, São Pedro de Alcântara recebeu os primeiros colonos, não se sabe de certeza, parece que aos poucos, seria fim de 1828 e começo de... até março, vamos dizer. Quer dizer, pode ser no começo, mas até março já estão os projetados lá. Isso é importante dizer, porque nesse mesmo espaço, os alemães lá do Paraná passaram para a Mafra. Então alguns dizem que lá chegou antes, aqui chegou depois. Não é bem verdade. Aqui, São Pedro de Alcântara recebeu colonos já antes de 1829. Quer dizer, antes de março, que eles dizem que começou. Em março já estão bem estabelecidos. Mas como o governo em tudo os atrasar, também atrasou a arrumação da colônia. Mas os próprios alemães iam lá trabalhar. Pois bem, como é que eu vou falar agora do Alto do Iguaçu? É que, na época, o caminho para Lages, em São Pedro, um pouquinho antes, subia a montanha e ia pelo Planalto, pelo alto dos morros. E assim acontece que a colônia de São Pedro de Alcântara, a rigor, era na divisa de São Pedro com Antônio Carlos. Naquele tempo era um município só, Florianópolis.